Então vamos começar a nossa live de hoje, que é uma live sobre onde começam todas as doenças. Já pararam para pensar que sempre tem um motivo, sempre tem uma causa de todas as doenças? Pois é. E é sobre isso que eu vou falar hoje com a doutora Thaís Takahashi, que é proctologista. Eu já vou chamar ela, já vou apresentá-la com todos os créditos possíveis e que ela tem, para que vocês entendam como que a gente tem responsabilidade sobre a nossa saúde e também sobre a doença. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas para a nossa live de hoje. É uma live de aquecimento da Jornada da Mulher Saudável. Esse evento online gratuito que eu estou oferecendo para vocês cuidarem da saúde de vocês, se livrarem daquelas dores, daqueles incômodos, daquelas doenças que te incomodam há tanto tempo e que você já tentou de tudo, já foi em vários médicos, em vários especialistas, já tomou todos os medicamentos, ainda toma, né? Tem muitas pessoas que ainda têm essa questão, né, de depender de medicamentos e tudo bem, mas eu tô aqui para dizer que é possível sim vivermos melhor, vivermos com mais saúde e sim comendo com prazer, sem deixar de comer comida boa, gente, sem deixar de ser saudável e comer bem. Agora eu vou convidar a minha convidada especial de hoje, que é a doutora Thaís Takahashi, que está aqui comigo no meu canal do YouTube. Oi, Thaís! Oi, Karina, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria É um prazer ter agradecer você aqui especialmente comigo. esse convite para falar de um tema tão importante, né? Muito. Vamos falar muito hoje sobre saúde intestinal, sobre como o nosso intestino tem relação com todas as doenças. Então, é uma aula imperdível, realmente. Muito obrigada por ter aceito esse convite. A doutora Thaís, gente, ela é coloproctologista, formada na Universidade Estadual de Londrina, com residência em coloproctologia na Santa Casa de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E a gente pensou nesse tema, né, Thaís, sobre saúde intestinal, porque eu quero muito que todo mundo que esteja nos assistindo entenda a importância do nosso intestino na nossa saúde, no desenvolvimento e na prevenção de todas as doenças. E aí é muito. Essa live está riquíssima. A doutora Thaís preparou aí uma aula, uma apresentação maravilhosa. Então, gente, é o seguinte: quem está inscrita na Jornada da Mulher Saudável vai receber todos os links para todas as aulas, inclusive recebeu o link para essa live com a doutora Thaís aqui pelo meu YouTube, então vai conseguir assistir a aula na íntegra com todas as informações. E também, durante a jornada, que começa amanhã, vai receber todos os materiais complementares, todos os PDFs que eu e a minha equipe preparamos com muito carinho, com muito capricho. Então, não deixem de se inscrever, porque é uma semana inteirinha de aulas, de lives ao vivo comigo, gratuitamente, tá? Então, tem link aqui na biografia do Instagram, tem link na descrição do vídeo aqui do YouTube, aqui no meu Facebook também, tá? Então é o seguinte, Thaís, se apresenta, por favor. Eu fiz uma breve introdução, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre por que você escolheu esse ramo da medicina. Você atende em São Paulo, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, antes de qualquer coisa, bom dia aí para todo mundo. É muito importante esse momento da gente se juntar
e ver tanta gente num domingo de manhã interessado em ser melhor, interessado em ter uma qualidade de vida na saúde, no bem-estar, é uma coisa que é muito gratificante, porque eu sempre falo para os meus pacientes que tem muita gente que sempre passou mal, teve algum desconforto e achou que era para ser assim. E na verdade não, a gente tem que viver bem e tudo tem que estar em sintonia, né? E a proctologia dentro da minha vida, ela meio que aconteceu porque eu resolvi fazer cirurgia durante o internato. Eu sempre gostei de cardiologia, queria fazer cardio. E aí eu resolvi fazer cirurgia, porque eu gostava do centro cirúrgico, tudo. E em algum dado momento eu sempre quis ter família. Então eu falei, eu preciso aliar alguma especialidade que eu não possa ter tanta cirurgia de urgência, que eu tenha essa disponibilidade e que eu consiga ter um pouco de cada mundo. E aí, quando você começa, quando eu fiz o meu todas as especialidades possíveis, eu gostei muito da parte intestinal. E aí, quanto mais você estuda uma coisa, mais você se apaixona, né? Porque tudo é tão linkado e tudo é tão. E as coisas têm se desenvolvido tanto dentro da saúde intestinal, e aí por isso também que esses temas têm ficado cada vez mais na moda, porque a gente tem descoberto tanta coisa, que eu fui cada vez mais me envolvendo, me apaixonando e resolvi fazer procto. Maravilhoso. É um mundo incrível mesmo na nutrição. Desculpem, eu também me encantei por intestino. Eu posso dizer que eu até me aprofundei mais nessa área intestinal, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê esse mundo maravilhoso que é o intestino em termos Exato. de relação com todas as doenças, em termos de prevenção e tratamento e cura. Então, como Nutri e como médica, nós temos essa missão de passar para vocês que estão nos assistindo aqui agora esta consciência do quão importante é a gente ter um intestino saudável. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu já vou começar a fazer umas perguntinhas para a doutora Thaís, por quê? Porque, ó, por exemplo, a Denise aqui do meu Facebook está falando, tem um problema sério de intestino e essa live vai ser muito boa, aonde eu vou poder mudar. Então, muito bem-vinda, Denise. Você realmente vai mudar a tua vida, a tua saúde com essa live, eu não tenho dúvida, e com a jornada da mulher saudável também, porque lá que eu vou mostrar em detalhes, porque vai ser uma semana inteirinha de aulas ao vivo comigo, como que você faz para cuidar da tua saúde através da alimentação e da nutrição, tá? Então é o seguinte, doutora Thaís, vamos lá, a Vamos nossa lá. entrevista de hoje. Como que a gente pode relacionar a importância, né, do intestino nas nossas atividades do dia a dia, assim? Como que a gente pode pensar que o intestino tem uma influência no nosso dia a dia, tá? E aí a gente pode pensar nas consequências, né, de um intestino não saudável. Exatamente. Na verdade, assim, Karina, por que isso tem tido tanto estudo e tanta moda? Porque antigamente a gente tinha uma ideia de bactérias intestinais e a gente não tinha muitas formas de identificar quais eram essas bactérias, que tipo, qual que era a função de cada uma. E conforme esses métodos de avaliação gênica foram se desenvolvendo, a gente conseguiu pegar a amostra de fezes e identificar cada tipo de bactéria e começaram a perceber que pessoas com níveis de estresse, pessoas que comem mais ou menos a mesma coisa e um ganha mais peso do que o outro, começaram a ver essas relações de tirar todas as bactérias do intestino de um ratinho, pegar um ratinho obeso, colocar as bactérias lá dentro e ver que ele ganhava peso mais facilmente. Então começou-se a entender que dentro do nosso organismo a gente tem mais trilhões de micro-organismos que ditam como tudo isso acontece. E aí, quando a gente pensa o que nutre esses micro-organismos, a gente só consegue chegar na conclusão dos nossos alimentos. E aí a gente começou a entender que tudo que acontece no nosso corpo tem uma predisposição genética, mas o fator ambiental e o fator de o que você faz, o que você come, como você se nutre,
é o ponto central. Porque coisas da sua genética a gente não consegue mudar, mas você consegue mudar todo o entorno, e como são vários pilares, se você tira um pilarzinho, o resto sustenta. Olha aí. Gente, é o que eu sempre falo. Então, aqui a doutora Thais está aqui para confirmar o que eu sempre digo para vocês, né? E aí, assim, o que acontece, então, quando o paciente, o indivíduo, não se alimenta ou não dá para essas bactérias, né? Essa colônia de seres vivos que habitam lá no nosso intestino, o que precisa dar? Então, como você já disse, quando tem uma dieta, uma alimentação que é muito monótona, né, que come todo dia a mesma coisa, ou uma alimentação pobre em fibras, eu vou falar melhor sobre isso depois, mas assim, uma alimentação que falta basicamente nutrientes. O que pode acontecer? Quais são as consequências disso, né? De um intestino que não está saudável? Sim, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar algumas formas de vocês conseguirem entender e visualizar um pouquinho melhor todo esse processo e esse arcabouço. E a gente tem visto que não é só o aumento da chance de doenças intestinais, porque quando você fala assim em alimentação, em microbiota, a gente imagina muito que o problema é você ficar ou com o intestino preso, ou com o intestino solto, ou ter câncer de intestino. E hoje em dia a gente viu que não é só isso, porque essas bactérias elas têm que viver num tal equilíbrio que elas conseguem interferir nos processos inflamatórios, na inflamação, nos neurotransmissores, que é as famosas serotonina, dopamina, adrenalina. Elas conseguem interferir tanto nisso que doenças articulares, que enxaqueca, ansiedade, depressão, doenças reumatológicas e diversos, praticamente tudo, tireoide, praticamente tudo, você tem essa interferência. Por que a gente fala praticamente? Porque tem coisas que a gente ainda não sabe. Então, dentro da medicina nada é 100%, mas tudo você consegue mudar com a sua alimentação. Quer dizer que se você só mudar a alimentação, você não vai ter nada? Não, mas esse é o principal pilar. E você tem ainda atividade física. Tudo isso nutre esses nossos pequenos micro-organismos, né? É a base, né? É a base. É a base. Exato. Depois exatamente. A gente vem com as outras coisas, que pode ser uma medicação, se for o caso, né? Que necessário. Exato. Ou uma suplementação, enfim, ou um fitoterápico. Aí existem. Mas se você não faz a alimentação, se você não faz a base, não adianta nada. Exatamente. Então a gente já começa aí com esse nosso título, que todas as doenças começam no intestino. Justamente por isso. Porque o que chega no nosso intestino é produto do que entrou e que foi metabolizado ali. Então, quando a gente pensa, e essa figura, para quem está no YouTube, essa figura ela é muito ilustrativa nesse cenário, que as bactérias que a gente tem, elas interferem na nossa atividade imunológica, tanto na imunidade intestinal, quanto na imunidade, pensa, todo meio externo você entra em contato pela boca e pela pele. E tudo que você come, tudo que você respira e passa por esse nosso circuito sanguíneo. E quando essas bactérias elas ativam muito essas atividades inflamatórias, a gente aumenta o que a gente chama de permeabilidade capilar, que isso é aquela coisa que é o tanto que as células ficam juntinhas para entrar toxina ou não. E quando você tem uma atividade imune intensa, você filtra isso. E você tem uma saúde melhor. Você tem o seu corpo reagindo a seu favor. Como se fosse um exército que está ali a postos, exato, né, Thaís? Para defender a gente. Ó, isso passa, isso pode, isso não pode. Exatamente. Vamos lá, né? Exatamente. Então, essa figura ela mostra para a gente como que a nossa microbiota, que são essas bactérias, interferem no tanto que o nosso intestino se movimenta. Então, aquelas pessoas que têm o intestino um pouco mais preso, o intestino um pouco mais solto. E por isso que a gente percebe, quando você muda uma coisa na sua alimentação, às vezes ele solta demais, às vezes ele prende demais.
Quando você tenta fazer uma reeducação alimentar, seu intestino passa por uma transição e, às vezes, isso começa a gerar intolerâncias e sensibilidades alimentares, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, essa barreira intestinal é muito importante. E, como a gente falou dos neurotransmissores, esse eixo intestino-cérebro acaba sendo afetado também por isso. E aí, o que afeta essas bactérias? Como que a gente pode mudar? Então, desde a infância, desde que a criança está dentro da barriga da mãe, desde a via de parto, Karina que está aí já se preparando para este momento, exato, desde o que você come e que é filtrado para chegar no seu bebê, até o momento que esse bebê nasce e que são introduzidos os primeiros alimentos. Desde o estresse que esse bebê também sofre, desde do tanto de antibiótico que ele tem que usar na infância, por isso que não é brincadeira aquela história de deixa a criança andar descalça, deixa pisar na terra. Você consegue ativar e melhorar essa imunidade e nutrir também todas essas bactérias. A alimentação, o estresse, porque o estresse também gera processos inflamatórios, e a genética, que é o que a gente comentou, que é inerente da onde você veio, né? Nossa, essa figura que você estava mostrando, é linda, né? Mostra exatamente, é linda. Sim. A gente que é da área da saúde, a gente ama esse tipo de figura, e ela é muito didática. Então, quem está aqui no meu canal do YouTube e no meu Face, gente, repara que embaixo aqui da figura tem o bebezinho ali, ou seja, é tudo que influencia na nossa saúde intestinal. Então, desde a barriga da mãe, a Julinha aqui na minha barriga já está sendo muito bem nutrida. Claro, a microbiota da mãe, que é justamente essa colônia, né, de seres vivos que habitam o nosso intestino, ela vai já passando para minha filha. Quando ela nascer, vai fazer parte da colonização do intestininho dela também. E a amamentação, se ela nascer de parto natural ou de parto, enfim, cesárea, isso também influencia. Então é muito lindo, né? Como tudo depende do que a gente faz durante a nossa vida inteira. Mas mesmo eu, por exemplo, nasci de cesárea. Eu não sei, você nasceu de cesárea? Cesárea. Então, mas eu fui amamentada. Então, dizem que mesmo você nascendo de cesárea e for amamentada por pelo menos 6 meses, a microbiota da sua mãe passa pelo leite. Então, você já coloniza o intestino da criança. Sim. E tudo. E aí é isso, né? Tudo que você disse. Então, muito lindo. Adorei. Obrigada pela aula. E o que é importante aqui, Cá, é essa... Quando a gente olha, eu vou mostrar aqui para vocês, essas aqui são as células que a gente mostra que ficam bem juntinhas. Desculpa. Quando a gente... eu removi, mas eu tô voltando. Ah, tá. Quando a gente tem um processo inflamatório, então pensa, todas as pessoas que já bateram a mão e vê que fica vermelho, na hora que fica vermelho é porque vaso dilatou. Então, quando esse vaso dilata, os espaços entre eles abrem. Por isso que a gente fala que aumenta a permeabilidade capilar. E aí aqui a gente vê essa setinha de coisas que passam. Porque é como se você tivesse uma peneira que filtrasse o que entra e por algum motivo, por processos inflamatórios, por coisas que você come, por bactérias que se desequilibram e seu corpo começa a entender que aquilo pode ser ruim para você, ele começa a ativar essa inflamação para conter esse potencial danoso que pode acontecer com você. E aí ele faz um monte de furo aí nessa peneira. E aí começa a entrar a toxina. Começa a você não conseguir fazer um detox exato. Então, eu já tive uma paciente que ela tinha uma dieta toda bagunçada. Na verdade, ela morava nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a alimentação lá, se você não cuidar, ela pode ser péssima em qualquer lugar, mas lá é tudo tão acessível que você compra um pack de batata frita gigantesco. E nós estamos indo para o mesmo caminho, né? O Brasil, infelizmente, está indo para o mesmo caminho. Então, muito carboidrato simples. E aí ela chegou assim,
com o intestino todo inflamado, ela toda um estresse, tudo desequilibrado. E ela chegou para mim com um teste de intolerância a 220 alimentos, mas com intolerância a tudo. Uau! Só que o que eu conversei com ela? Agora não é o momento de você fazer esse teste, porque você está tão inflamada que tudo vai te irritar. Então não é que tem uma coisa que faz mal, tudo faz mal. A gente precisa tirar essa inflamação para daí ver o que sobra. Não adianta você querer fazer um curativo numa coisa que já está machucada. Quer dizer, você querer dar ponto num negócio que está super machucado. Você tem que cuidar daquela pele para que a cicatrização aconteça. Então, a gente precisava cuidar daquele intestino para daí a gente entender, realmente, você tem alergia a alguma coisa ou era só seu intestino que estava super reativo de não quero nada, porque tudo está me irritando. Tá cansado de tanta Exatamente, porcaria, né? Então, como é que a exatamente. gente faz? Né? Aí eu vou complementar a tua fala, desculpa te interromper, Não, já pode ir. complementando aqui por conta própria. Como é que a gente faz isso? Com alimentação. Uma dieta anti-inflamatória, que é isso que eu vou mostrar na Jornada da Exato. Mulher Saudável, gente. Então, quem está aqui assistindo essa live, está entendendo a importância da gente cuidar do nosso intestino, da saúde intestinal, tem que participar do evento que começa amanhã, tá? Isso é uma missão que vocês têm com vocês mesmas e com a saúde da família de vocês e do mundo inteiro. Tá bom? Exato, Mas muito legal. disseminar isso. É. E aí, quando a gente fala das doenças do intestino especificamente, a gente tem várias respostas do nosso corpo ao que entra. Então, uma das teorias das doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite, é que o nosso corpo comece a entender que as nossas bactérias não são para estar ali. Então, ele começa a reagir contra elas. Por que a gente não chama isso de autoimune? Porque não é contra as suas células, é contra as suas bactérias. Então, o seu corpo começa a reagir, por isso que tem diarreia, porque ele fica descamando de eu quero limpar isso aqui. E por isso que a medicação que a gente usa para tratar é uma medicação que diminui a imunidade, para baixar, para o seu corpo não ficar reagindo tanto. E nesses casos, nesses pacientes, o tratamento junto com a alimentação é muito importante. Porque se você fica dando alimentos que inflamam isso mais ainda, seu corpo vai ficar cada vez mais reativo e você começa a não entender mais o que te faz mal. Porque tudo faz mal. Então, é aquela pessoa que começa a cortar tudo e não consegue comer mais nada. Então, ela já cortou o leite, já cortou o E glúten, já cortou conclusão, as frutas, já cortou fica, tudo. fica desnutrida. Exatamente. Então, esse equilíbrio, né, é muito importante. Outra doença muito comum é a doença diverticular, o que a gente tem que diferenciar é da diverticulite, porque a diverticulite é inflamação. Então, fazendo uma comparação mais do dia a dia, é como se fosse a amígdala e a amidalite. Então, não necessariamente se você tem doença diverticular, você tem a inflamação, que é a diverticulite. E esses divertículos, eles são uns saquinhos, que também a alimentação é uma coisa extremamente importante. Antigamente a gente tinha aquela coisa que não podia comer nenhuma semente, que não podia comer a sementinha do tomate, da abobrinha, e hoje a gente sabe que não é assim, a gente pode comer, desde que você mastigue bem e desde que as suas fezes saiam naquele formato comprido, macio, de salsicha, para não entupir esses divertículos com aquelas fezes de bolinhas, aquelas que a gente chama de cabritinho. Isso sim aumenta a chance da inflamação e de um quadro mais grave. Então, mais uma vez, a gente passa pela alimentação. Mais uma vez, a gente passa pela prevenção da doença através da alimentação. E quem mais tem divertículo? Quem tem o intestino preso. Então, aquela pessoa que teve o intestino preso ao longo da vida toda, o intestino sempre teve que fazer muita força para caminhar com essas fezes que são muito pesadas. Então, a parede intestinal ela fica musculosa, porque todo estímulo muscular gera hipertrofia muscular. Essa parede intestinal fica musculosa e essa mucosa, que é muito molinha, que é tipo a nossa mucosa da boca, ela espana para dentro desse músculo e faz esse saquinho que é o divertículo. E aí isso sim pode obstruir e causar todos esses problemas. Então, o intestino preso dentro da nossa sociedade, a gente vê que é muito comum. Muito. Isso vai gerar problemas lá para frente.
inclusive aumenta as chances de câncer de intestino. Por isso que manter o intestino regulado é tão importante. Maravilhoso. Aqui, inclusive, eu vou aproveitar a sua deixa e vou falar que a Denise, aqui no meu Facebook, mandou essa pergunta. Tira uma dúvida minha. A minha avó morreu de câncer no intestino e a minha mãe já tem problema de intestino. Eu e meu filho de 12 anos temos problemas de intestino também. Por favor, estou apavorada. É hereditário? Na verdade, assim, Denise, o câncer de intestino, a gente passa por todos os cânceres, né? A gente passa por 3 fases de prevenção. A prevenção primária é tudo que a gente pode fazer para evitar que a célula se desencadeie uma proliferação, uma divisão descontrolada. E o que faz isso? Um hábito de vida saudável. Então, esse intestino funcionando bem, que passa por atividade física, líquidos e fibras. O que a fibra? Exato. E o que a fibra interfere? A gente sempre vai cair nisso, né, cara? Não tem jeito. Sempre! E o que a fibra? Por que a fibra faz esse detox e previne o câncer de intestino? Toda vez que as fezes são muito duras, toda vez que a gente come muitos embutidos, que tem o que a gente chama de compostos nitrogenados, essas fezes em contato muito tempo com a parede intestinal, então você comeu aquele presuntinho, o finalzinho dele tá lá nas fezes. Ele tem compostos que em contato com a célula podem alterar esse DNA. E quando o intestino é preso, e as fezes são muito tempo, esse composto ele fica muito mais tempo em contato com essa célula, aumentando muito a chance de desencadear ali uma alteração do DNA e começar o câncer. Isso, lógico, que não é uma coisa pontual, porque o nosso corpo ele tem muitos mecanismos de conter isso. Mas isso a gente fala ao longo de muito tempo. Então não é um dia que você comeu um presunto. É um hábito de vida. É manter aquilo. É fazer aquilo constantemente. É você ficar danificando o seu corpo todos os dias. Diariamente. Exato. Posso te complementar aqui? Com certeza. Denise, você perguntou se é hereditário, né? Se o câncer é hereditário. O que é hereditário são os nossos hábitos alimentares, né? Eu estou fazendo um trocadilho aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que a sua avó comia talvez seja a mesma coisa que sua mãe come, que você e seu filho comem. Então, assim, precisa existir um basta nesse hábito alimentar que está nítido que está errado. Justamente por isso, por esses sinais todo mundo que com o seu problema corpo de intestino está mostrando. Isso. E aí, a prevenção secundária, sim, então, a gente vai levar em conta a idade da avó. Com quantos anos a avó teve câncer? Então, se for uma avó que teve câncer com 35 anos, sim, ela pode ter passado uma alteração genética para a mãe, para o neto e para os descendentes. Quando esse câncer aconteceu nessa mulher acima dos 50 anos, a gente já não considera que ela passou essa alteração. Aí sim, isso entra muito mais nos hábitos do que numa alteração genética que foi passada. Então, depende da idade, depende... E aí, o que você pode fazer com isso, né? Todo mundo acima dos 45 anos tem que fazer os exames para pesquisa de prevenção e bastante fibra, bastante líquido, manter o intestino regulado, alimentos saudáveis, naturais. Vou mostrar tudo isso na jornada, nisso. Gente. Exato. Então, Denise, se inscreve na Jornada da Mulher Saudável. Gente, começa amanhã, primeira aula, 19h, horário de Brasília. Vocês precisam entender o que vocês têm que fazer. E é lá mesmo que eu vou contar para vocês como que vocês vão desinflamar o intestino, regenerar, recuperar a saúde intestinal. Então, assim, é um evento online e totalmente gratuito. Vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, vocês têm só a ganhar. Então, basta se inscrever no link, tem link aí para tudo quanto é lado, e aí vocês vão receber todos os links de todas as aulas por e-mail, todos os materiais complementares, cardápios com todas as refeições do dia,
todos os alimentos que vocês têm que evitar, os alimentos que vocês têm que investir. Então, gente, é um curso mesmo, tá? Gratuito, que eu faço isso porque eu me sinto no dever de orientar vocês. Porque olha quanta gente, eu tô vendo as mensagens aqui, doutora Thaís. E é assim, ó, bom dia. Como fazer para me livrar do processo inflamatório? Qual a alimentação ideal? Vana, eu vou explicar isso na jornada. Olha aí, aqui também tem uma pergunta no meu YouTube. Aliás, tem muitas perguntas no YouTube. Eu acho que é bom a gente também já ir começando a responder. Sim. Mas eu vi aqui, ó, uma pergunta muito interessante que a Marli Ferreira disse: eu estou assim, já desnutrida, perdi 8 quilos, que acho que ela falou quando a gente estava falando sobre o processo inflamatório intestinal, que já não consegue absorver mais nenhum nutriente. Então, assim, Marli, também para todas essas pessoas que têm esse intestino que está constipado, que está inflamado, que tem excesso de gases, né, de flatulência, distensão abdominal, enfim, aí acho que é melhor você falar das consequências que a gente estava falando para as pessoas se identificarem, né? Como é que elas sabem? Porque teve outra pergunta aqui também que eu achei muito interessante, que é a Edna perguntou: existe algum exame para saber se o intestino é um intestino bom? Gostaria de saber sobre. O exame, eu vou falar e depois você fala o que você acha, tá? É o seu dia a dia, é você olhar para o seu cocô diariamente, é você saber se você vai no banheiro todos os dias, como que tá as suas fezes, se você tem cólica, se você tem dores, se você tem incômodo, se você tem intestino preso, ou aquele intestino que fica variando, né? Uma hora é preso, outra hora é solto, não tem uma constância, se você tem excesso de gases, de flatulência. E esses sinais e sintomas são muito mais significativos do que um exame de laboratório. Você concorda? Exato. A gente passa por 2 fases nesse cenário, tá? Primeira fase é entender. Você quer uma prevenção geral, então eu vou fazer uma prevenção do câncer de intestino, uma prevenção do intestino desregulado, uma prevenção de uma disbiose, que é esse desequilíbrio das nossas bactérias, ou eu já sinto alguma coisa. Então, quando o paciente já sente, a primeira coisa que a gente faz, eu sempre falo, quando não é um sintoma muito intenso, tenta já dar uma ajustada na sua alimentação. Ou você marcou consulta para a semana que vem com o seu médico, já ajusta a sua alimentação, para você começar já a entender o seu corpo. Porque quando você, mesmo aí você vai poder até falar muito melhor que eu, Karina, mas quando alguém chega para você e fala, eu quero mudar a minha alimentação, vai ter determinadas coisas que fazem parte do seu dia a dia e que para você faz diferença e para outra pessoa não. Então, de repente, o mamão que ajuda tantas pessoas a conseguir ir no banheiro, vai ter gente que não vai fazer a menor diferença. E isso é erro e acerto, é você entendendo o seu corpo. Então, você fazer esse diário alimentar, entender como é que você se sente, tirar o que você já sabe que é tão difundido que faz mal, antes de você passar por essa consulta. E aí a gente tem dentro do arsenal diagnóstico, a gente tem os exames que a gente olha internamente do intestino, a estrutura, que é a colonoscopia, que a gente previne com retirada de pólipo, a gente olha se tem inflamação, tem as biópsias que podem ser feitas. Tem os exames de funcionalidade que mostram como que esse intestino caminha. Então, quanto tempo demora para o que você come você conseguir evacuar? Qual parte do seu intestino não se movimenta direito? A forma dele é uma forma adequada? Ou ele é muito dilatado? Ou ele é muito estreitado? Ou ele tem alguma obstrução na passagem? Então, a gente passa tanto pela foto quanto pelo filme do intestino. E existem os exames que a gente também olha a microbiota, que a gente pode olhar uma amostra de fezes e ver qual que é o tipo de bactéria que é predominante no seu intestino. Então, tem bactérias que realmente elas produzem gases que deixam o seu intestino se movimentar menos, que deixam o seu intestino mais preso. E aí, aquela pessoa que às vezes come fibra até, toma líquido e faz atividade física, e esse intestino não responde. Será que é um desequilíbrio bacteriano?
Ou será que é um problema na movimentação? Então, nesse ponto, é a parte que o médico te ajuda, associado ao nutricionista, que vai conseguir trazer esse adjuvante e essa base. É por isso que eu amo o trabalho em conjunto médico-nutricionista. É fundamental, porque um vai cuidar disso, por exemplo, que a doutora Thais acabou de falar, e o outro, né, o profissional da saúde, o nutricionista, vai cuidar da alimentação. E esses dois juntos é fantástico, porque daí não tem erro. Aí realmente unir forças e conhecimento. E é o que os meus pacientes sempre falam. Quando eles pedem, Thaís, mas me fala o que eu posso comer? Quando a gente dá essa orientação no consultório, é uma orientação genérica. É uma orientação geral, porque quem é o profissional habilitado a identificar, a entender o seu dia a dia. Se a pessoa nunca comeu tapioca e não gosta de tapioca e não tem tempo de fazer tapioca, não tem por que eu te falar que tapioca vai fazer bem para você. Porque ela não vai se encaixar na sua rotina. E quem vai conseguir te dar alternativas é o nutricionista. Então, por isso que esse trabalho em conjunto é importante. Maravilhoso. Para a gente conseguir ter o melhor resultado. É isso, porque também é o seguinte, a gente consegue orientar e fazer a tal da educação nutricional ou reeducação nutricional, porque é isso, que nem você estava comentando anteriormente. A pessoa vai tirando alimento, aí tira glúten, aí tira leite, aí tira queijo, aí tira isso, tira aquilo. Daqui a pouco a pessoa está desnutrida, está perdendo peso, como tira a vontade de viver socialmente, né? Gente, e aí é o seguinte, falta de nutriente é muito mais sério, porque daí que o organismo não consegue mesmo vencer a inflamação. Então o nutricionista vem e fala, olha, como que você vai se alimentar? Orienta, fala, olha, vai por aqui, vai por ali, é assim, é assado, de uma forma que a pessoa tenha autonomia, que ela tenha liberdade, conhecimento principalmente, para viver de uma forma saudável, sem restrição, sem precisar parar de comer tudo, entendeu? Então, assim, é justamente isso que eu vou ensinar na Jornada da Mulher Saudável e que eu também faço nos meus cursos online, o Personal Diet Chef e a terapia da imunidade, o desafio dos 21 dias, que é justamente passar isso, porque eu tô achando tão interessante quando você falou, Thaís, que no consultório os médicos passam uma orientação bem generalizada, né? Bem por cima, para o paciente também não sair do consultório, tipo, meu Deus, por onde que eu começo? Sim. Só que eu preciso até dizer isso assim, em alto e bom tom, eu sou uma nutricionista clínica funcional de consultório frustrada. Porque é tanta informação que eu preciso passar para o meu paciente no consultório, são tantas orientações nutricionais que em uma hora e meia, às vezes eu ficava 2 horas na consulta com o paciente e eu não conseguia passar nem um décimo, eu não conseguia passar o que eu consigo nos meus cursos online, que são muitas horas de videoaula, enfim. E aí sim a pessoa consegue ficar autônoma, consegue ficar livre, falar, é por aqui que eu tenho que ir. E é lindo, né, esse processo. Muito. Mas vamos seguir adiante, porque, olha, a gente tem tanta sabe que pergunta. Eu falo que vira uma bola de neve, porque todo mundo já ouviu falar e deve ter perguntas sobre isso, sobre a síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável, ela tem uma sensibilidade de dor maior, então tem aquele desconforto, aquela barriga pesada, aquela sensação de gases. E quando você começa a tirar tudo de uma vez, sem um plano, sem um planejamento, você gera um estresse que piora a síndrome do intestino irritável. E aí você não consegue ter uma vida social. Você não tendo uma vida social, você piora o seu estresse e você não sai desse ciclo. E aí você fica irritado, briga com as pessoas, e de repente você vai ver, é tudo a raiz de um mesmo problema. E as pessoas falam, mas vocês estão exagerando. E é assim. Porque quando você começa a se sentir melhor, quando você começa a conseguir tirar o que é ruim do seu dia a dia,
a vida entra no eixo e as relações sociais também melhoram. Por isso que a síndrome do intestino irritável, ela existe. Mas ela não tem um diagnóstico de, se você faz um exame, você vê o que é. Não, você tem critérios que dizem para nós que a pessoa tem síndrome do intestino irritável. E aí, quando a gente coloca numa estimativa, a gente vê que 30% da população mundial sofre de algum problema intestinal. Nossa, deixa eu mostrar essa apresentação aqui. É muita gente. Olha isso, gente. 30%. Tô chocada, Thaís. Por quê? Porque muita gente sente aquele desconforto e, sempre foi assim. Eu sempre tive intestino preso. Eu sempre tive intestino muito solto. Meu intestino é sensível. Meu intestino, ele faz o que ele quer. Tem paciente que chega falando que parece que o intestino é uma parte fora de si, sabe? Parece que é outro corpo. Justamente Triste, por isso. Né? Sim. E de onde vem o que a gente come, né? O que muda esse intestino? O que a gente come. Então, o que entra pela boca, como a gente mastiga, como isso fica no nosso estômago, como o nosso estômago digere, e por isso que muitos nutricionistas conseguem avaliar a necessidade de passar alguma enzima digestiva para ajudar nesse processo, a absorção pelo intestino delgado, e as nossas bactérias estão em grande parte no nosso intestino grosso. E aí sim é o que a gente consegue nutrir. E aí, por isso que a gente fala muito, né? Toda aula de intestino tem essas vilosidades, que são essas escovinhas, que é uma superfície gigantesca de absorção. E aí, por isso que a gente vê que a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino e que fazem esse equilíbrio. E hoje a gente sabe que tem determinadas bactérias que fazem um consumo energético maior, que estão relacionadas a situações de estresse. E aí, por isso que cuidar disso é tão importante. Então, são N tipos de bactéria. E aí as pessoas falam assim, então se eu tomar um probiótico já resolve, né? Não. Porque a gente precisa nutrir o que a gente tem, diversificar o que a gente tem, e o probiótico, ele só vai mudar a sua flora bacteriana transitória, mas não aquela residente que mora lá. Aquela residente que está sempre lá, ela é nutrida pelo que você come. Ponto. É o que eu sempre falo. Eu tô fazendo essas caras e bocas porque você tá só confirmando, né? O que eu sempre falo. Gente, como é que a gente vai? É o que eu mais ouço nos comentários dos posts, nas redes sociais, nos meus, enfim, os seguidores, alunos. Qual o melhor probiótico? Qual probiótico você recomenda? Gente, o melhor probiótico é a alimentação saudável, porque quando você se alimenta da forma adequada, correta, que eu vou ensinar na jornada da mulher saudável. Aliás, o Mark perguntou aqui no meu Instagram se é para homens também. Sim, Mark, é para homens também, mas é que 95% das pessoas que participam desses eventos online gratuitos que eu faço são mulheres. Então, claro que a maioria é mulher, e eu falo muito mais para muitas mulheres, então por isso que eu chamei de Jornada da Mulher Saudável. E, parênteses, é mais comum mulher ter problema de intestino, não é? Assim, tem mais queixas de constipação. É porque a mulher, ela se preocupa um pouco mais, tanto que a incidência de cânceres e de tumores mais avançados acontece em homem, porque o homem, ele negligencia muitos sintomas. Então ele fala assim, mas eu sou um pato, viu? Eu comi, eu vou pro banheiro. Isso tá ótimo para mim. Mas não é para ser assim, necessariamente. E por isso que a gente tem investido tanto na saúde do homem, porque o homem, ele tende a se cuidar menos. Lógico que com essa democratização da informação, as coisas têm melhorado muito. Mas o homem, ele vai procurar cuidar da saúde quando ele precisa de um resultado estético melhor. A mulher, ela tende a se cuidar já naturalmente. E aí a gente não sabe, né? De repente é por conta da descendência, é por conta de uma coisa tão primitiva que a gente já não sabe. Então a mulher, ela fala assim, naquele subconsciente, eu tenho os meus filhos, eu não posso morrer.
Preciso cuidar. Exato, é uma coisa primitiva, mas a mulher, ela se cuida mais. Então, por isso que tem uma demanda maior desses pacientes, né? A gente se preocupa mais com a prevenção, né? Exato. O homem já vai para o médico quando já está coitado. Eu tenho o uma homem professora... que passa comigo é porque ele já teve um sangramento, ou ele já teve dor, então ele já tem algo. Ele não chega falando assim, ó, eu estou aqui para me cuidar. Existe, mas é uma minoria. Infelizmente. Então, por isso que mais mulheres participam da jornada da mulher saudável, porque sabem que é importante a gente deixar de alimentar, de cultivar a doença e começar a cultivar a saúde se a gente quer colher frutos. E, gente, desculpem, mas as mulheres, elas são mais... Tem a intuição feminina também, né? Tem o instinto, tem tudo. Então, eu acho que isso facilita com que mulheres sejam um pouco mais cuidadosas com a saúde. Bom, acho que uma coisa que é importante a gente falar, até que eu tô vendo que tem várias pessoas, né, perguntando sobre a própria saúde intestinal, mas eu acho que uma coisa importante é quando procurar o médico, quando procurar o nutricionista e quando saber, né, se você tá fora da régua, né, da média. Na verdade, assim, toda pessoa que sente algum desconforto, o ideal é que procure uma avaliação médica para o médico conseguir entender dentro do que você sente, se você só precisa de uma avaliação alimentar, e aí sim o nutricionista ele vai entrar em todas as vezes, a não ser que tenha uma outra pessoa que consegue fazer esse ajuste, mas a maioria precisa de alternativas e precisa entender cada tipo de alimento. E quando você tem um sintoma mais intenso, o médico consegue identificar se você precisa de uma investigação adicional ou não. Então, assim, intestino muito preso, primeiro, tenta mudar a sua alimentação. Pode passar direto no nutricionista, pode já fazer a sua reeducação alimentar. Não mudou? Não funcionou? E aí, por isso que no meu Instagram eu falo muito sobre qual tipo de fibra, ingestão de líquido, atividade física, para tentar mudar esse estilo de vida. E existem os casos que fazendo tudo isso não funciona. É o momento que o médico vai fazer alguma coisa para você. Vai investigar que parte do seu intestino não funciona com tudo aquilo que a gente conversou. Então, primeira coisa, saiba o que comer e mude isso. Não funcionou? Procura seu médico. Boa, adorei. Olha aqui, a Salete está perguntando. Já tive retirada de um pólipo faz 2 meses. Doutora, o que fazer para não ter novamente? Então, o pólipo, ele é uma alteração na parede do intestino, então são células que se dividem e crescem ali para regenerar aquela mucosa que está em constante. Todos os dias a gente descama essa parede intestinal e o nosso corpo repõe. E às vezes ele repõe fazendo como se fosse uma verruguinha mais altinha, que é o pólipo. Existem diversos tipos de pólipos. Os pólipos que a gente chama de adenomatosos, eles têm algumas alterações genéticas que podem, se não forem retirados, alguns se tornarem câncer. Mas a gente tem outros pólipos que não têm nenhuma relação, que é o pólipo hiperplásico, por exemplo. Agora, o que você vai fazer para não ter pólipos? Não tem uma coisa que você faça que você vai garantir que você não tenha pólipo. Mas o que a gente sabe? Que tem mais pólipos quem tem uma alimentação rica em gordura saturada, pobre em fibra e com baixa diversidade. Falando isso muito a grosso modo, tá? E com muitos embutidos. Mas você falou tudo em poucas palavras. Maravilhoso! Exato. Mas a pessoa precisa saber exatamente o que, maravilhosamente, né, bem. Sim. Isso, exatamente. Assim, tá, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas e aí, como botar isso em prática no dia a dia? Isso. Né? Uhum. E aí é aí que vem a Nutri. O que eu vou mudar no prato? Como é que eu vou preparar e como é que essa comida vai ficar gostosa para eu ter prazer no meu dia a dia, para eu também não viver infeliz, porque, gente, quem é feliz comendo sem prazer? Eu, por exemplo, Karina, não consigo me imaginar não comendo e falando, ai, que gostoso, que comida gostosa, ai, que delícia. Isso faz parte da felicidade do ser humano, né? Sim. Eu quero aproveitar para falar, ai, que linda, Elizabeth, querida, obrigada pela sua mensagem aqui no meu YouTube. Ela falou o seguinte, Karina, eu tinha muitas diarreias,
Mas quando eu comecei a acompanhar você, eu mudei minha alimentação, tomando chás, e fui para academia e estou muito bem. Perdi 10 quilos. Obrigada a você, você é maravilhosa. Beijos. Ô, minha querida, que alegria ler essa mensagem. Tá vendo, gente? É isso, né? Como evitar pólipos e como melhorar a diarreia. É você mudar o estilo de vida e alimentação. Não tem outra saída. Exato. E aí, como a doutora Thais falou, se caso persiste os sintomas, aí sim a gente tem que procurar um médico, sim. Tem que ir atrás de tratamento, né, medicamentoso, Exato. se for o caso, e só o médico que vai poder dizer isso, né? Uma coisa que é importante é que as pessoas elas acabam ficando muito ansiosas e com aquela ânsia do resultado. Então, assim, o que você vai ver um resultado imediato quando você muda a sua alimentação? É disposição, é aquela sensação de que a sua energia ela dura mais tempo, é uma tolerância maior a situações estressantes. E por que existe o termo enfesado, né? Não é à toa. Então, essa disposição, essa vida social que você consegue melhorar já imediatamente, isso é muito exponencial ao longo de anos na sua prevenção de câncer, de diverticulite, do intestino preso, de hemorroida, de fissura, de refluxo, da saúde mental, da cognição, de você continuar aprendendo coisas. Isso você vai ver a longo prazo. Isso você não vai saber, nossa, hoje eu consegui ler 10 páginas a mais do que eu. Não, isso não. Mas essa disposição de você conseguir percorrer melhor esse caminho é o que você principalmente vai ver nessa mudança e com as suas microbiotas ajudando a seu favor. Com certeza. Então a gente pode, só para a gente resumir tudo que a gente falou até agora, né? Ou você, melhor dizendo, falou até agora, o que o nosso intestino tem de consequências se a gente cuida ou não cuida. Então ele vai influenciar diretamente na nossa disposição, como você estava dizendo, na energia que a gente tem diariamente, ou no cansaço, se for ao contrário. Naquele intestino que tem distensão abdominal, ou seja, que você come e você fica com a barriga inchada, cheia de gases, de flatulência, ou se você é uma pessoa constipada, que tem intestino preso, que é o enfesado, que você acabou de dizer. Hemorroidas, recebemos perguntas de hemorroidas aqui, então acho interessante falar também como que surgem as hemorroidas, né? Humor, como você também estava brilhantemente comentando aqui conosco, a pessoa é enfesada por quê? Porque tá ali uma recirculação de toxinas. Exato. A fezes está presa ali, então quer dizer, não tem como ficar bem humorado, constipado, com o intestino preso, né? E isso vai influenciar diretamente também nas nossas relações pessoais, né? Sociais. Se a gente está uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida, infeliz, indisposta, cansada o tempo todo, como é que vai ser a nossa relação com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos amigos, enfim, familiares? E aí, por fim, acho que seria o final aí da cadeia, o câncer, né? Que acho que seria o final o mais grave, vamos dizer assim, Sim. né? Se não trata, se não previne, acaba caindo nisso. Né? Então, Exatamente. a hemorroida, fala um pouquinho pra gente de hemorroida, Thaís, por Bom, favor. hemorroida, na verdade, eles são os vasos sanguíneos que a gente tem bem no finalzinho do reto. Então, a região que a gente consegue ver, que é aquela fechadinha, toda preguiadinha, é o ânus. Um pouquinho mais para cima, um pouco mais para dentro, é o reto, onde chegam as fezes. E essas fezes, quando elas chegam ali, elas ficam apoiadas nesses vasos que a gente chama de hemorroida. Então, a hemorroida é vaso de sangue, que todo mundo tem. E para que serve? Para ela apoiar as fezes. Quando as fezes chegam, ela dilata um pouquinho, produz um muco para lubrificar a passagem das fezes. Isso acontece todos os dias, ou quase todo dia, quantas vezes a pessoa for produzir ali aquela quantidade de fezes. Quando a pessoa tem o intestino muito preso, que chegam fezes muito pesadas, que tem que forçar muito, ou pessoas que têm diarreia, que vão muitas vezes ao banheiro, toda essa pressão abdominal fica concentrada no último ponto, que é o ânus, e dilata mais esses vasos. As mulheres grávidas com um barrigão também aumenta a chance, a força do parto normal. Então, manter o intestino regulado, você tira um dos fatores
que podem desencadear isso. E aí, quando esses vasos dilatam, eles podem dar uma sensação de que a pessoa nunca terminou de evacuar, então vai no banheiro, vai, força, não tem mais o que sair, porque fica tudo dilatado e essa sensação persiste. Pode ter sangramento, ela pode começar a sair do ânus, porque você faz muita força, então empurrando essa hemorroida lá para baixo. No começo ela volta, depois não. Então, tratar a hemorroida passa por regular o funcionamento do intestino. Não demorar sentado no vaso, evitar fazer muita força, aquele agachamento, aquela pressão, aquele puxo abdominal. Mas quem precisa fazer isso? Quem está com a alimentação e a hidratação desregulada. Exato. Porque quem se alimenta bem, se hidrata bem, faz exercício, que é tudo que eu vou explicar na Jornada da Mulher Saudável, se vocês seguirem o passo a passo que eu vou explicar lá, a gente regula o intestino. E aí não precisa ficar fazendo aquela força que vai desenvolver as hemorroidas, não é? Então, e às vezes a gente até reverte. Às vezes a pessoa já tem sintoma e só de melhorar o intestino esse sintoma some. Então, muitas pessoas, a gente não precisa operar, a gente não precisa fazer nenhuma intervenção se a gente só, né? Fácil falar. Só. Melhorar o intestino. Mas não é tão difícil. Se você tem uma orientação... se você tem um guia, né? Exatamente. Então, é isso, gente. No final das contas, tudo vai cair na alimentação, na nutrição. E a gente sabe que isso é real. Então, vamos lá para mais algumas perguntinhas que fizeram. A gente tem muita pergunta aqui no meu YouTube, tem pergunta aqui no meu Instagram, no Facebook. Vamos tentar responder. Infelizmente, o tempo está acabando, mas a gente tem ainda aqui um tempinho com a doutora Thaís. Nossa, eu estou tão feliz com a sua aula. Uma delícia. Vamos! Então ótimo. Perfeito. A gente pode marcar um só de perguntas. Ótimo, maravilha, adorei essa sugestão. Mesmo porque o pessoal que participar da jornada, de repente vai ficar alguma dúvida em relação depois e a gente pode fazer essa dupla. Adorei, ótimo. O que vocês acham, gente? Contem aí pra gente nos comentários. Aliás, mandem corações, comentem, compartilhem esse vídeo, espalhem essas informações valiosíssimas que a doutora Thaís está compartilhando com a gente. Tem uma flechinha aqui no Instagram, no cantinho, aqui no canto direito, que é só você direcionar para os amigos, para a filha, para a sobrinha, aqui no YouTube, no Facebook também, gente. Há uma flechinha aqui embaixo, que é só vocês compartilharem. Manda aí para a galera, porque, gente, a prevenção é o melhor remédio. Tá? Então, assim, a Francineide está falando aqui no meu YouTube. Eu me alimento bem, mas meu intestino não funciona. E eu vou ao banheiro a cada 3 dias, e muito pouquinho. Não como trigo, açúcar branco, lactose. Sou acompanhada por Nutri e emagreci 12 quilos. Francineide, assim, eu acho que muitas vezes, eu ouço muito isso, tá? As pessoas falando... eu já me alimento bem. Eu já tenho alimentação saudável. Muitas vezes você precisa de uma orientação, que talvez você não esteja ainda com essas informações, de que como combinar os alimentos, qual a proporção entre eles, como que você vai preparar esse alimento, quantas vezes ao dia. Infelizmente, é o que eu estava falando mais cedo, às vezes a Nutri de consultório, eu não quero aqui desmerecer o trabalho das minhas colegas nutricionistas de maneira nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, no consultório mesmo, é muito difícil a gente passar todas essas informações em apenas 1 hora de consulta. Às vezes tem Nutri que atende em meia hora, né? Depende da Nutri. Então, assim, não é culpa delas, é que realmente é difícil. A gente precisa se apropriar das informações, de fato, para daí sim a gente ter o conhecimento que a gente precisa para saber, agora eu estou me alimentando saudável, agora eu sei o que é me alimentar saudável, né? Então, assim, muitas vezes tem os pontos cegos. Acho que a Thaís caiu aqui da nossa transmissão do Insta.
Ele até Mas tudo fechou. bem. Thaís, está me ouvindo? Pelo menos aqui no YouTube e no Face você ainda tá. Estamos aqui online, só aqui no Insta. Ele fechou a gente caiu, mas daqui a pouco ela volta, gente. Então, como eu estava dizendo, né, a gente precisa ter este conhecimento, este discernimento para saber exatamente o que fazer para melhorar esses sintomas, tá? Não é só tirar trigo, tirar açúcar, tirar lactose, é saber o que incluir, principalmente. Aê! Então, Pronto. tá. Mas eu até fiz um vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram, sobre isso. Não necessariamente alimentação saudável é proporcionalmente, é diretamente proporcional à quantidade de fibra que você ingere. Porque tem alimentos que prendem mais o intestino e são saudáveis. Então, você precisa entender qual que é a proporção de fibras que tem nos alimentos. Tem paciente que precisa de uma reeducação alimentar, você precisa de um déficit calórico. Isso você vai falar melhor, Cá, mas assim, que precisa de um déficit calórico e às vezes você não consegue dar o aporte de fibra, porque os alimentos são calóricos, então você fica nessa briga. Às vezes você precisa colocar um composto de fibra junto, uma fibra pré-biótica. Então isso é muito de você entender tudo o que acontece, para você saber o que você vai fazer, quais são os melhores alimentos para o seu caso. Né? Então, tem gente, eu até brinquei esses dias, eu falei, tá, mas vamos ver o quanto de fibra tem num prato de arroz, feijão, um franguinho e uma folha de alface com um tomate. Isso é saudável, mas o quanto tem de fibra? Então, vamos colocar em outra refeição? Então, você fazer esses ajustes... Exato, exatamente. Né? E aí você ter esse arsenal para também não enjoar, né? Comer sempre as mesmas coisas. Exatamente. Ó, a Ivanete disse aqui, gostaria muito de participar da Jornada da Mulher Saudável, mas o preço não dá para mim. Gente, que preço? É gratuito. Ivanete Silva, pelo amor de Deus, é de graça, amiga. É grátis, é 100% na faixa, não precisa pagar nada. Pessoal, as pessoas às vezes não acreditam, né? Que eu ofereço um curso gratuito, online, para quem quiser participar. Mas precisa estar inscrita, por quê? Porque se inscrever, colocar teu e-mail lá para eu poder te mandar por e-mail todos os links para as aulas, todos os materiais que eu preparei. Tem muito material, muito PDF complementar. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero realmente atingir um número muito grande de pessoas para conscientizar essas pessoas do que elas têm que fazer para cuidar da saúde delas através da alimentação e comendo com prazer, claro, porque antes de ser nutri eu era chefe de cozinha, então tem que ter prazer na hora de comer, não adianta ficar também passando a cenourinha ralada, a beterrabinha ralada, a pessoa não tem prazer em comer e acaba caindo de novo naquela velha cultura alimentar que ela tinha antes, os hábitos alimentares que ela tinha antes, porque não aguenta, né? Então tem que ser comida gostosa e saudável ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, é uma semana só. Então, assim, quem se inscreveu vai poder assistir. Me perguntaram aqui também se as aulas vão ficar gravadas. Esta live que eu fiz com a doutora Thaís vai ficar salva. Vou deixar aqui no meu IGTV no Instagram, vou deixar aqui no meu canal do YouTube, no meu Facebook, vai estar aqui para vocês assistirem. Quem não conseguiu assistir inteirinha, pode depois voltar a assistir desde o comecinho, tá? Nossa, Thaís, que linda a sua apresentação, que maravilhosa a sua aula. Tem muitas pessoas aqui agradecendo. Lu Santos falou excelente, muito bem. Olha aí, a Delce também bateu palminha pra gente. As pessoas realmente estão muito agradecidas. Realmente a gente está aqui para isso. Nós, como profissionais da saúde, né, Thaís, a gente tem essa missão. Na hora que a gente fez o juramento ali, quando a gente se formou, a gente está aqui, gente, para ajudar as pessoas a terem mais saúde. Para promover saúde, né, cara? Não é só tratar a doença. Eu até brinco, assim, né, que eu resisti muito tempo para entrar no Instagram, só que quando eu percebi que ou você muda o estilo de vida e todo o processo, porque as pessoas não me veem todo dia, então, quando elas vêm no consultório, é aquela orientação pontual, só que o que você vai fazer para a sua vida são todos os dias, então você precisa ver a pessoa falando, a pessoa repetindo. Ela nem tá me vendo, mas ela olha, preciso tomar minha água, preciso comer minha fibra, preciso me alimentar. E aí, cada
insightzinho, cada momento que você aparece, os seus resultados melhoram muito, porque é a sua vida, é a jornada que você percorre, né? Ah lá, lindo isso que você disse. Então, assim, a gente tem esse compromisso com a vida humana, com a saúde humana. Por isso que a gente está aqui se doando para vocês. São muitas perguntas, está difícil de selecionar aqui. Muitas perguntas que vão ser respondidas durante a jornada, tá? Da Mulher Saudável. Vocês vão entender tudo, desde o porquê que vocês sentem certas coisas, então, sonolência, indisposição, como a gente já disse aqui na live hoje. Mas olha, tem uma pergunta aqui muito interessante. Que eu vou dar a minha resposta e eu gostaria de saber a sua opinião também. A Maria Luísa perguntou aqui no meu YouTube: estou com o intestino ok, a alimentação ok. Isso é a avaliação dela, né? Tá. Não sei se foi o nutricionista que te falou qual que é a sua alimentação e tal, mas vamos lá. Contudo, apresenta uma dermatite sem fim no couro cabeludo e pescoço. A dermatologista não consegue debelar o problema. Bom, dermatite, tudo que é it, termina com it, é uma inflamação. Como a doutora Thais explicou na live de hoje, tudo isso começa no intestino, por isso que essa live se chama Onde Começam Todas as Doenças. Agora, em especial a dermatite, problemas de pele, tem muita relação. E a gente pode também falar de micose, frieira, sapinho na boca, na língua, candidíase de repetição, candidíase na pele ou candidíase vaginal, com fungo, né? Excesso de fungo. Que a gente falou bastante sobre bactérias aqui, as bactérias que vivem no nosso intestino, mas o nosso intestino também tem muito fungo. E é normal ter fungo. Agora, se esse fungo tem uma quantidade muito grande, se ele se prolifera, se ele aumenta a colônia de fungo, aí a gente tem uma síndrome fúngica, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a dermatite é, por exemplo, um sinal, né? Enfim, aí vem outros sintomas que são esses que eu falei. Ou seja, a mesma coisa, se você não tem uma alimentação que está equilibrada, se você está, por exemplo, com excesso de carboidrato, com excesso de micotoxinas, por exemplo, que tem no amendoim, você vai aumentar a população de fungo no teu intestino e isso vai refletir lá na sua dermatite. Concorda, Thaís? Então, aí a gente precisaria de uma análise presencial para ver como que é essa dermatite, mas tem alguns pacientes que a dermatite ela é alérgica. Então, pode ser ou por alguma coisa de contato, então, algum creme, ou às vezes o sabão em pó que usa e que gera. Quando ela é em área de dobra, pode ter relação com o suor e com o que fica, mas existem alguns pacientes que têm alergias alimentares que se manifestam com dermatite. Então, tem gente que tem alergia à proteína do glúten, por exemplo, um exemplo, ou alergia à proteína do leite, e ela se manifesta com essa irritação de pele. Então, por isso que existem alguns testes alérgicos, e aí passar de repente num alergista é uma opção. Existem os testes alimentares, então você pode fazer, que nem eu mencionei para vocês que uma paciente veio, esse teste de intolerância a 200 e tantos alimentos, aí tem várias variáveis, mas a 200 e tantos alimentos. Por quê? Porque você consegue identificar qual que é o alimento que o seu corpo reage contra. E aí ele pode ser uma causa de dermatite. Às vezes não é uma causa, mas às vezes são pequenas causas. Então, tem um pouco de alergia alimentar, associado a uma infecção fúngica, associado a um lugar que acumula um pouquinho mais de suor. Então, pequenos fatores, e aí você tirando. Tem gente que tem dermatite até pelo tanto que lava aquela pele, você tira a camada de gordura de proteção. Então, isso é importante que seu médico veja. E se você identificar que você tem uma coisa que come e piora, dali 24, 48 horas você sente uma piora, tenta fazer um pregresso. O que eu comi aquele dia? Ah, foi um dia que eu comi enchi de pão. Pode ser uma intolerância, uma alergia à proteína do glúten. E, de repente, você tirando isso, essa dermatite também melhora.
Maravilhoso, adorei. É o conjunto da obra. Exato. Mas é isso, no final das contas, a gente também acaba caindo no intestino, porque se o intestino tá bem, tá saudável, intestino saudável, Exato. a microbiota saudável, não tendo excesso de fungos ou E excesso a sua das imunidade bactérias que não melhora, né? Isso, e a imunidade melhora. E daí, gente, realmente, a alergia tem tudo a ver com a imunidade também, Exato. né? Então a gente pode relacionar Exatamente. isso. Olha, outra pergunta aqui, da Marcela Aparecido. Bom dia, gostaria de saber se fazer enema é bom para o intestino. E aqui também no Insta me perguntaram sobre hidrocolonterapia, que são Tá. aquelas lavagens Sim, intestinais, né? O que sim. você acha, Thaís? Na verdade, assim, tudo é muito difícil a gente falar num tema geral, porque quando você tem um distúrbio na saída das fezes e essas fezes acumulam muito ali, você precisa identificar qual que é o problema para você tratar. Até você achar o problema, você precisa tratar o sintoma. Então, se a pessoa fica com fezes impactadas, ela precisa fazer um enema para conseguir eliminar. Até que a gente descubra por que ela precisa fazer tanto enema e aí tirar esse fator para que tudo volte a entrar no eixo. Agora, as pessoas têm uma ideia de que bactéria é ruim, então eu preciso fazer um detox do meu intestino e uma limpeza. E aí, quando eu faço essa e tiro tudo isso, não, bactéria é bom. Aonde? No lugar certo e na quantidade certa. Na qualidade certa E na também. qualidade certa e na diversificação. Então, assim, quando a gente faz a hidrocolonterapia, você faz para quê? É para você olhar essa parede do intestino pontualmente, porque uma terapia, não, você não precisa de terapia, você não precisa tirar todas as bactérias do seu intestino. Elas são do bem, elas te ajudam em produção de vitamina, elas te ajudam na absorção de determinados nutrientes, elas ajudam o seu corpo nessa imunidade, então elas são do bem, desde que elas sejam bem nutridas. Então a gente não precisa ter essa ideia de que eu preciso tirar todas as bactérias do meu intestino. Arrasou. A Elaine Ribeiro aqui. Como eu faço para ser cuidada por vocês? Sofro com o intestino preso desde que nasci. Bom, Elaine, da minha parte, você só tem que participar da Jornada da Mulher Saudável. Lá eu cuido de todo mundo. E depois, se você quiser continuar comigo nessa jornada, aí você entra para o meu curso online Personal Diet Chef. Agora, a doutora Thaís. Thaís, para a gente ir finalizando, como que as Sim. pessoas te encontram, se elas quiserem? Você atende por telemedicina, pela internet Sim, também? sim. No Instagram, eu sempre tô por lá. E o Instagram, eu falo que eu tenho um xodó, porque sou eu mesma que cuido da página. Então, quando eu consigo responder as dúvidas que aparecem, coisas, informações que eu consigo passar, tudo que eu consigo interagir, eu tento ao máximo. Eu atendo em São Paulo e atendo por telemedicina. Tem muita doença na próstata que a gente consegue já dar essa orientação. Mas eu sempre falo, mesmo antes de passar comigo, já vamos tentando ajustar esse intestino, porque é a primeira coisa que eu vou falar para 100% das pessoas. Maravilhoso. Então, gente, sigam ela, tá? Aqui embaixo na descrição do YouTube eu vou colocar os contatos dela depois, tá? Para vocês, quem quiser entrar em contato. Pessoal aqui do Insta, é só entrar no perfil dela aqui do Instagram e começar a segui-la, e lá tem os contatos dela. Gente, e assim, só para a gente entender, né? E para a gente fechar esta aula maravilhosa com a doutora Thaís. O que a pessoa, então, quais as mudanças positivas que as pessoas podem ter se elas realmente cuidarem da alimentação, incluir uma alimentação saudável, equilibrada e, consequentemente, cuidar da saúde intestinal? Qual que são os benefícios principais? Quais são essas mudanças que elas vão ter? Bom, Então, acho que o que a gente mais conversou de falar sobre a disposição, sobre fortalecer o seu exército imunológico contra outras doenças. Uma forma, mesmo aquelas pessoas que ficam doentes, conseguir combater melhor essa doença. Você conseguir melhorar essa disposição para você ter relações interpessoais mais saudáveis, para você conseguir exercer o seu dia a dia e fazer aquela coisa que a gente sempre fala aqui, o que todo mundo quer, né, ser feliz. Então, você viver esse trajeto todo de uma forma que você
se envolva com as pessoas, que você curta o seu trajeto, que você se sinta leve e não enfesado. Maravilhoso! Arrasou! Thaís, quero muito te agradecer, muito obrigada por essa aula, por essa doação que você fez aqui com a gente. Eu tenho certeza que está todo mundo muito agradecido, né? Muito mesmo, porque realmente foi muito bom. E deu para a gente perceber aqui, né, gente, que existem muitos pontos cegos. As pessoas acham que se alimentam saudável, que já estão fazendo tudo o que elas podem, mas a partir da próxima semana, amanhã, segunda-feira, eu vou clarear mais ainda, eu vou mostrar para vocês o como que vocês vão realmente começar a cuidar da saúde de vocês através da alimentação e da nutrição, através de pequenas, grandes transformações, tá? Então eu estou esperando vocês. Amanhã começa a Jornada da Mulher Saudável. Inscrevam-se. Tem link aqui na biografia do meu Instagram, tem link aqui na descrição do vídeo do YouTube, aqui também no meu Facebook. Tem link para tudo quanto é lado. Lá no meu canal do Telegram é só se inscrever, confirmar a inscrição para receber todos os meus meses. Eu também vou participar, hein? Aê! Amei, amei, amei. Um beijo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Foi realmente maravilhoso. Por influenciar tantas vidas e intestinos. Muito obrigada, viu?